Nada como um assunto bombar nas redes sociais para que o nosso Congresso e a Justiça também saíssem correndo atrás do próprio rabo. Eu acho que a gente pode chamar de efeito Felca. Todo mundo quer pegar carona no assunto, mas já poderiam e deveriam ter feito alguma coisa muito antes em relação ao uso das redes sociais por crianças e adolescentes e também a exploração desse público, como no caso do Ítalo Santos. Desde 2022, tramitava no Congresso um projeto de lei que era chamado de ECA Digital, ou seja, Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que agora tem sido chamado de PL da adultização. Essa palavra ficou conhecida aí nas últimas semanas. Bom, foi aprovado nessa quarta, 27 de agosto, mas tem uma razão para essa demora. E eu vou contar lá na frente. O Congresso aprovou, o Senado ratificou e agora o projeto segue lá para a sanção do Lula. Em tese, é um avanço. Vamos finalmente ter uma lei que acomode a nossa realidade digital e defenda as nossas crianças do caos online. Aquele mesmo que emerge nas timelines e parece bem mais forte do que qualquer filtro de rede social. Por lei, as Big Techs agora vão ter que colocar um controle parental decente, claro. Mecanismos confiáveis para verificar a idade, remover conteúdos ligados à exploração infantil instantaneamente e muito mais. Não parece que a coisa vai ficar séria agora? Agora, no mesmo dia, a Justiça do Trabalho proibiu que o Instagram e o Facebook permitam a atuação de crianças e adolescentes como influenciadores sem autorização judicial. Em junho, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região já havia dado a mesma decisão para a ByteDance, que é a dona do TikTok. Mas antes de comemorar que alguma coisa esteja sendo feita, antes da gente soltar fogos, vamos combinar? Será que esse choque de regras vai bater com a nossa realidade? Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista do Meio. Olha, eu tô repetindo há meses, influenciadores, adolescentes ou crianças não deveriam nem existir. E não é porque eu não gosto do conteúdo que eles produzem, é por todas as análises que eu tenho lido de especialistas na infância e na adolescência, que têm se debruçado sobre as consequências disso. E as consequências não são sofridas apenas por quem produz o conteúdo, mas por quem o assiste. Bora falar sobre isso e também porque eu acredito que só a autorização dos pais não é exatamente uma medida eficiente. Eu vou dar um spoiler. Porque tá cheio de pais, mães, tutores, responsáveis que são absolutamente irresponsáveis, que não fazem ideia das consequências, sem falar daqueles que se aproveitam mesmo e exploram seus filhos. Vamos falar primeiro sobre essa decisão da Justiça do Trabalho que passa a exigir autorização para que os menores sejam influenciadores. Gente, no Brasil isso já acontece. O trabalho antes dos 16 anos só é permitido em casos artísticos e com autorização judicial, o que inclui a atuação como influenciador nas redes sociais. Essa regra está prevista no artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. A partir dos 14 anos, os menores podem trabalhar como jovem aprendiz. Então, isso aí não é exatamente uma novidade. Quer dizer, a novidade é que podemos concluir que não havia fiscalização nenhuma e que as crianças e adolescentes que produzem conteúdo nas redes estavam trabalhando sem autorização formal. Agora, a Justiça do Trabalho resolveu proibir o que já era proibido e estipular uma indenização de 50 milhões de reais por danos morais coletivos e a criação de filtros capazes de identificar conteúdos com crianças, adolescentes, sem autorização judicial. Não falei que eles estão correndo atrás do rabo? A ação que rendeu essa liminar foi movida pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério Público de São Paulo. A juíza entendeu corretamente que a exposição dos menores gera riscos sérios e imediatos. Eu vou ler aqui o despacho da juíza, tá? Ela falou o seguinte: pressão para produzir conteúdo com impactos na saúde física e mental, exposição a ataques virtuais, os haters e danos à autoestima,
Uso indevido da imagem, já que as fotos e vídeos podem ser copiados e compartilhados indefinidamente. Prejuízos educacionais pela dedicação precoce ao trabalho em detrimento da escola. Privação de atividades típicas da infância. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui, porque tem gente que adora vir falar assim, ai, mas tem artista mirim, tem cantor mirim, tem não sei o que lá, nananã. Isso tudo é fiscalizado pela Justiça do Trabalho. Por exemplo, uma rede de televisão, ou sei lá, um filme, pega um filme. O filme tem uma criança no filme. Essa criança, ela vai ter determinados horários que ela pode e não trabalhar, a carga horária que ela vai trabalhar, ela não pode perder aulas, ela tem que mostrar que ela está tendo bons resultados na escola, senão ela não pode fazer aquele trabalho. As empresas que contratam crianças têm que ter toda uma estrutura, inclusive psicológica, para que essas crianças estejam dentro desse ambiente de trabalho. Então não é assim, tipo, tem ator criança, tem cantor criança e eles fazem como eles quiserem. Não é desse jeito. Na verdade, tem uma fiscalização muito maior. Na verdade, assim, tem uma fiscalização que no caso do adolescente influenciador, que faz o conteúdo dele ali em casa, ou da própria criança, que às vezes o conteúdo é produzido pelos pais, não tem fiscalização nenhuma. Até hoje, até agora. Bem, isso tudo tem sido falado, mas olha como são as coisas, né? Na semana passada a gente estava discutindo os absurdos da adultização. Esta semana eu tô vendo, inclusive, as mesmas pessoas que estavam lá indignadas na semana passada, exaltando uma influenciadora de 16 anos que lançou um produto de wellness. Sério, essas pessoas devem ter algum problema cognitivo. Não pode ser tão difícil entender que a adultização não é só erotização. As vítimas não são só adolescentes de baixa renda que são explorados sexualmente com fins financeiros. Adolescente rico que compartilha o dia a dia nas redes, que faz vídeo de vista-se comigo, olha o meu skincare básico, sei lá, que tem milhões de seguidores, que tem agenda, reunião, não são só vítimas da sociedade, mas de pais absolutamente negligentes sobre esse fenômeno de transformar adolescentes em produtos. Eu vou repetir quantas vezes for preciso. Adolescentes influencers não deveriam nem existir. E preciso dizer com todas as letras, a pressão que os adolescentes sofrem hoje no ambiente digital não é um efeito colateral inofensivo. E então passamos uma semana falando que as redes precisam ser regulamentadas. Pronto, agora temos redes sendo regulamentadas. Mas e os pais que lucram com isso tudo e parecem não se importar com o que está sendo feito da juventude dos seus filhos? E quem regulamenta, quem acha lindo uma adolescente com milhões de seguidores lançando um pirulito para o bem-estar, vestida de pijama num ambiente lúdico, todo rosa? Eu conto ou vocês contam que isso é um chamariz para pedófilos abusadores e que um vídeo aparentemente inofensivo pode ir parar no lugar errado? Quem regulamenta, por exemplo, página de fofoca que noticia a vida de outra adolescente que já teve metida numa briga com a adolescente do pirulito? Porque foi isso que eu vi acontecer essa semana. No fundo, tem uma questão elitista podre em tudo isso. Parece que ninguém entendeu o que é adultização, claro, mas a menina adolescente que aparece nos vídeos, né, toda sexualizada, na cabeça dessas pessoas é uma coitada que não tem ninguém olhando por ela, né, uma família disfuncional. Já as meninas ricas, com seus pais que viraram seus empresários, né, tão zelosos, um público muito mais refinado que valoriza uma adolescente e empreendedora. Vamos lá, é a típica influenciadora adolescente retratada no despacho da juíza, que passa o dia sendo julgada pela roupa que usa, pelo namorado que tem, pelos lugares que frequenta, pelo silicone que coloca. E se você acha que colocar silicone aos 16 anos e mostrar isso nas redes sociais é um absurdo, mas acha incrível uma adolescente lançar um produto, você não entendeu nada. São coisas que estão no mesmo pacote da adultização. E tudo com o consentimento dos pais. Então, essa regulamentação sobre o trabalho de menores nas redes vai servir para alguma coisa?
O outro ponto é o PL da adultização. A proposta exige que as plataformas adotem controle parental efetivo, uma verificação de idade que vá além da simples autodeclaração, né? E a remoção imediata de conteúdos ligados à violência, exploração sexual, bullying e outros conteúdos prejudiciais. Ela também proíbe a prática das caixinhas de recompensa destinadas ao público, que são consideradas mecanismos que estimulam comportamento de risco semelhante ao de jogos de azar. Eu nem sabia que isso existia, mas eu lembrei do filho de uma amiga que vive pedindo para ela pagar isso. Eu li na Folha que são eventos normalmente pagos em que o jogador, a criança, participa de um sorteio virtual para obter ou não um item necessário para avançar num jogo. Por exemplo, uma espada mais poderosa em jogos com lutas de espadas. Sério, é uma loucura. O texto do PL também estabelece a criação de uma autoridade administrativa autônoma. É um órgão público que vai fiscalizar o cumprimento da lei, vai aplicar sanções que variam de advertência, multas, além da possível suspensão das atividades da plataforma e pretende garantir transparência e responsabilizar as Big Techs. Isso é o que está escrito lá. Outra proteção importante é a proibição da segmentação publicitária infantil com base nos perfis, o que eles dizem que vai evitar que a criança seja exposta a anúncios e estímulos inadequados. No texto aprovado está prevista a remoção do conteúdo que viole direitos das crianças, dos adolescentes, em casos de exploração, abuso sexual, violência, intimidação, assédio, automutilação, suicídio, promoção de jogos de azar, tabaco, bebidas alcoólicas, pornografia. Meu Deus do céu, ainda bem que eu não tenho filho. Juro. Mas estou aqui, preocupada com a nossa infância e adolescência de todo mundo. Sério, gente, é desesperador. Eu tenho amigos que são pais de adolescentes e as histórias que eles me contam são terríveis, do conteúdo que chega até os seus filhos e o impacto que tudo isso tem. Agora, sabe por que o PL da adultização demorou tanto para ser aprovado? Porque uma parte da bancada de direita era contra a sua aprovação. A alegação era de que isso se tratava de regulamentação de rede social, coisa que sabemos muitos políticos, sei lá, a maioria políticos de direita, lutam bravamente contra, porque eles consideram isso uma violação da liberdade de expressão. Pedofilia, exposição de menores, exploração de menores, discurso de ódio, isso eles consideram violação da liberdade de expressão? Sim. Os parlamentares que juntaram alhos com galhos e ignoraram tudo isso. Que é preciso também rever a presença de crianças e adolescentes nas redes, tanto como usuários quanto produtores de conteúdo. Não falei que eles estavam correndo atrás do rabo? Mas a realidade se impõe. Para mim, isso não resolve um problema maior que não está sendo discutido. Está mais do que na hora de considerar uma idade mínima legal para acesso às redes sociais, uma idade que seja respeitada não só por políticas de plataforma, mas também por políticas públicas. Da mesma forma que a gente tem regras sobre idade mínima para trabalhar, para dirigir, para votar, a gente precisa de regras claras sobre quando uma criança pode ou não entrar no ambiente digital como uma produtora de conteúdo ou como uma consumidora de conteúdo. A gente precisa urgentemente abrir espaço para uma discussão social ampla que inclua especialistas em saúde mental, educadores, juristas e sim as próprias famílias. O que a gente está vendo é uma epidemia silenciosa de adolescentes emocionalmente exaustos, incapazes de lidar com frustrações, obcecados por aceitação virtual, mergulhados em ansiedade e depressão. E quem está lucrando com isso? Muitas vezes os próprios pais. O adolescente influencer não está só comprometendo a sua juventude e a sua saúde mental. É ele quem estimula uma engrenagem cruel de comparação e aceitação entre os seus seguidores, que são outras crianças e adolescentes que desenvolvem problemas de sono, ansiedade, depressão, distorção de imagem, dificuldades de socialização, compulsão por comparação. Adolescentes que não conseguem passar uma hora longe do celular, que medem o valor da própria vida por métricas vazias, como número de seguidores
que desenvolvem transtornos alimentares para manter uma imagem digital, que entram em ciclos de dependência emocional, de comentários e validação virtual. A discussão é bem-vinda, a regulamentação é necessária e bem-vinda, mas eu acho que falta focar no mais importante. Qual é a idade ideal para que uma criança tenha um celular e possa acessar as redes sociais? A proibição do celular nas escolas tem tido ótimos efeitos. Talvez fosse o caso de proibir o uso fora das escolas, até uma idade mínima aceitável. Pensem nisso. Escrevam aqui o que vocês acham também. Mas pensem, tá? O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os altos comandos não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.